Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a sexta lição desse trimestre, estudando sobre o livro de Juízes e Ruth, com o tema Jefté, o oitavo juiz, Ibizan, o 9, Elon, o 10º e Abidom, o 11º. O texto para leitura em classe está no livro de Juízes, capítulo 11, do verso 29 ao 40. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, juiz improvável. Segundo, a vitória de Israel e o voto de Jefté. E terceiro, o conflito interno. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, reconhecer nossas limitações. Segundo, viver segundo os propósitos de Deus. E terceiro, crescer em conhecimento de Deus. E eu sugiro que você faça a leitura do capítulo 11 e 12 do livro de Juízes, que somados ao comentário, o seu crescimento será ainda maior. Eu quero agradecer mais uma vez a você que já é inscrito no canal, pela oportunidade que você nos dá de juntos levarmos esta palavra de Deus alcançando mais alguém. E para você que ainda não é inscrito e quiser fazer isso agora, se inscrevendo, nos ajudando para que o canal continue avançando e mais vidas sendo alcançadas para o reino de Deus, também você será muito bem-vindo. Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Se quiser nos informar de onde você está nos acompanhando, também fica à vontade. Deus te abençoe. Vamos ao nosso comentário de hoje. E na introdução, o escritor diz que a apostasia de Israel segue gerando opressão dos filisteus e dos amonitas por 18 anos. Segundo o que está registrado no livro de Juízes, capítulo 10, no verso 8, mas Deus novamente mostra misericórdia. Um homem sem qualificações morais, mas com fé suficiente para entregar-se à vontade de Deus, é usado para comandar a nação contra os amonitas e julgar Israel por 6 anos. O primeiro tópico que vamos abordar, ele está falando sobre juiz improvável, que está no livro de Juízes, capítulo 11, do verso 1 ao verso 24. É importante observar que no início desse comentário, no início desse capítulo 11, o escritor relata de que Jefté é filho de uma prostituta. É importante observar que Gileade é compreendido também como uma região montanhosa ao leste do Rio Jordão, e que é o nome de uma cidade também naquela região, e o nome também de algumas pessoas, inclusive o pai de Jefté, que também leva o seu nome de Gileade. E segundo as leis de Israel, o filho de uma prostituta ou filho de uma concubina, dentro das leis judaicas, ele não tinha direito de herdade junto à família do seu pai com a sua mulher legítima. E é o que acontece em Gileade. Gileade gera filhos à sua mulher legítima, e quando esses filhos nascem e crescem, eles expulsam Jefté da sua cidade, da sua terra, da sua casa, dizendo: você não vai herdar entre nós. A Bíblia ainda diz também que Jefté era um homem valente, e por isso também os seus meios irmãos tinham um pouco de receio, devido à sua valentia, devido à sua coragem, à sua bravura, de um dia ele trazer então conflitos. E eles expulsam Jefté da sua cidade, da sua terra. E é aí que vai surgir agora 18 anos de crise dos filisteus e dos amonitas contra Gileade. Essa região de Gileade, vale lembrar também que ela está situada entre a tribo de Gade e a tribo de Manassés. No texto de Juízes, diz que a terra de Gileade pertencia à tribo de Gade. Em outros textos bíblicos, nós vamos perceber que esta região pertence a Manassés. Nesse texto, o escritor vai deixar mais claro para nós que ela pertence à tribo de Gade. No versículo de número 5, segundo o Champlin, ele diz que em tempo de crises, as normas públicas elas se modificam. Em tempo de crise também, os homens indesejados, eles são desejáveis. Em tempo de crise, se exige que homens realmente fortes, eles tomem a posição para que enfrentem a crise e saiam vencedores.
E é isso que está acontecendo agora em Gileade. Há uma necessidade de homens fortes que possam encarar a crise. E exatamente por causa dessa crise, as normas serão mudadas, as normas públicas. Quais são elas? De que um filho de uma prostituta não podia tomar herdade e muito menos assumir cargos elevados entre a nação. Mas agora, diante da ameaça dos amonitas, é muito melhor ter Jefté. E esses anciãos de Gileade vão em busca de Jefté, a encontrá-lo para que ele possa vir e ajudá-los, socorrê-los, livrá-los da opressão dos amonitas e dos filisteus. O escritor diz que quando eles falam para Jefté, Jefté diz, olha, eu vou sim ajudar meus irmãos. Jefté tinha tudo para dizer, olha, vocês me expulsaram de lá, vocês me mandaram embora, vocês não tiveram dó de mim, e agora por causa do aperto vocês vêm me chamar. Se virem, se eu tiver que entrar para lutar, eu vou lutar ainda contra vocês. Não, Jefté não tem esse perfil. Jefté é um cara corajoso, valente, um cara bom de espada, segundo o texto diz. Ele era um cara hábil na espada. Então, é esse homem que nós precisamos. E Jefté diz, eu vou com uma condição, de que se o Senhor me der a vitória na guerra contra os amonitas, quando as nossas tribos estiverem em paz, eu quero também ter o direito de ser o líder também nesse tempo de paz, não somente de guerra, mas também de paz. E aqueles anciãos de Israel concordaram. Negócio fechado, pode vir. E segundo o texto, Jefté vem para assumir essa posição em Israel. E antes do seu primeiro ato governamental, o texto diz que ele consagrou-se a Deus em Mispa, onde morava. Juízes 11:11. Em Mispa é um lugar onde Samuel fez uma aliança com Deus, colocou uma pedra ali como uma aliança com Deus. E naquele lugar, diz o texto, que é conhecido como Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Era um lugar consagrado, um lugar de Deus, né, ali. No segundo subtópico desse texto, o escritor fala sobre esforço diplomático. O que é isso? É que Jefté, quando chega, assume o posto, ele entra numa conversa diplomática com os edomitas. E qual é a diplomacia? Manda mensageiros. O que é que vocês querem? Essa terra nunca pertenceu a vocês. Essa terra pertenceu a Og e a Sion. E porque eles nos inflamaram, o Senhor então nos entregou em nossas mãos. E nós o vencemos, e o Senhor nos deu. A terra é nossa, já faz 300 anos, nunca foi de vocês. O que é que vocês querem, edomitas? Mas esse apelo diplomático não teve êxito. Eles prosseguem querendo tomar a terra de Israel. Mas, queridos, nós temos uma lição importante para nós, porque nós somos também cercados de inimigos de Deus, mas eles só nos atacam quando percebem nossas fragilidades. O escritor Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, no verso de número 8, o escritor diz: sede sóbrios e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa mesma linguagem do apóstolo Pedro é o mesmo que está acontecendo lá com Israel. Por quê, pastor? Porque, segundo o texto, ao longo dos tempos, os amonitas perceberam que Israel não era mais o mesmo povo com valores próprios e de conduta exemplar. Não era mais o mesmo povo. Eles estavam se vendendo, eles foram corrompidos quando perderam a comunhão com Deus, o Deus Santo, que lhe concedia vitória diante de qualquer inimigo. Os edomitas começam a perceber que eles não são mais aquele mesmo povo com a mesma fidelidade, com a mesma integridade, com os mesmos costumes. Israel tinha o poder, eles eram nação de Deus, eles podiam influenciar todos que estivessem ao seu redor, mas eles estavam deixando ser influenciados pelos deuses pagãos. E é aí que está o problema deles, eles estão perdendo os espaços. O terceiro subtópico, a declaração de posse. Jefté fala para eles no capítulo 11, no verso 24, acerca do seu Deus. Quem é o Deus dos amonitas? É o Deus chamado Quemos. E Jefté diz para eles, olha, quando vocês vão para uma batalha,
e que vocês ganham, e que vocês tomam o território, vocês dedicam essa batalha ao Deus de vocês, ao Quemos. E dizem que foi o Quemos que deu essa vitória, que deu essa batalha, que o território ganharam com a ajuda do Quemos. Se vocês têm tamanha confiança nesse Quemos, que é uma imagem de escultura, quanto mais nós, nação israelita, povo de Deus, nós cremos num Deus que é poderoso, é Senhor sobre todas as coisas. Não há outro Deus semelhante ao nosso. Portanto, a terra que nós estamos aqui, que nós tomamos posse, que nós moramos, que nós habitamos, ela é uma possessão de Deus, dada pelo nosso Deus, e ninguém as pode tomar. Se vocês quiserem encarar, pode vir, mas que a terra é nossa e vocês não vão poder tomar. Irmãos, aqui a garantia que tinha Jefté, de saber de que, além da sua coragem, além da sua bravura, por isso esse era o homem que Israel precisava no momento. E a verdade é que ele consegue vencer. A Bíblia diz que ele vence os amonitas e traz paz para Israel. Deus qualificou um homem rejeitado socialmente, portanto merece destaque o seu amor paciente e misericordioso, tendo ouvido os clamores do seu povo. Aqui existe um destaque interessante para nós. Deus ouve o clamor de todos aqueles que clamam a Ele na hora do aperto. E por isso Deus já não podia mais virar as costas para Israel. Deus não podia mais deter a compaixão. Agora ele estava tendo compaixão e levantando um homem, um governante que pudesse libertar Israel das mãos dos opressores. Esse mesmo fato nós podemos observar que, apesar de não merecermos, a igreja do Senhor Jesus também, ela tem esse privilégio que Jesus nos amou primeiro, não porque merecêssemos, mas por causa do seu grande amor. Ele nos amou, diz o escritor João na sua primeira epístola, no capítulo 4, no verso 19. E agora nós vamos para o segundo tópico, a vitória de Israel e o voto de Jefté. Nesse capítulo 11 e no verso 31, o voto imprudente. O texto diz que o voto de Jefté é uma das passagens bíblicas mais debatidas e mais difíceis do livro de Juízes. E provavelmente a mais difícil de toda a Bíblia. Não há dúvidas, qualquer que seja a interpretação aceita, que foi um voto precipitado e resultante do calor do momento. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse texto de Juízes 11 e 31, quando Jefté está em Mispa e naquela reunião onde todos os anciãos apoiam a liderança dele para ser o novo líder naquelas 2,5 tribos de Israel, e que ele representaria Israel naquele momento, e que após a batalha ganha, a vitória conquistada, ele prosseguiria sendo líder de Israel, com o apoio de todos os moradores, com todo o povo, apoiam a decisão dos anciãos. Jefté estava num patamar jamais pensado, quem sabe, num patamar que tantos naquelas tribos gostariam de estar, eleito pelo povo como o seu comandante, como o seu capitão, como aquele que ia à frente. É possível que Jefté aqui está emocionado, o calor das emoções, ele faz um voto precipitado. Que voto é esse? Ele faz um voto dizendo o seguinte: se o Senhor me der esta vitória, quando eu voltar, quem primeiro sair ao meu encontro, eu ofereço em holocausto a Deus. Esse é o voto de Jefté. E segundo o texto, algumas pessoas chegam a dizer que ele estava falando porque poderia pensar que fosse um animal que surgisse no seu caminho na hora que ele viesse chegando, mas é consenso entre os estudiosos do hebraico que o texto em apreço exclui a possibilidade de estar se referindo a um animal, visto que a frase "quem primeiro me sair ao encontro", Juízes 11:31, jamais poderia ser usado para um animal. Trata-se-ia, portanto, nesse caso, de um sacrifício humano. É aqui que está o voto imprudente de Jefté. Esse voto imprudente que ele está fazendo, ele não tem o apoio de Deus. Mas por que isso, pastor? Como eu falei para você, ele está ali no momento, no auge, no calor das emoções. Talvez tenha sido isso, por Jefté ter aquela sede de sempre de vencer, de mostrar que ele estava dando a volta por cima, então ele faz esse voto
Mas, pelo outro lado, quando Jefté faz este voto, é possível que é por causa da situação que está vivendo Israel, que estão envolvidos com outros deuses, cultuando outros deuses, não tendo mais a mesma forma de culto diante de Deus. Os seus cultos já estavam completamente misturados, já estavam praticando os outros rituais, e talvez para Jefté isso já estava quase normal, porque a nação de Israel já estava vivendo isso, talvez presenciando, acompanhando essas situações, e por isso para ele talvez está sendo comum fazer um voto desse, de sacrificar alguém que vier ao seu encontro. Escuta uma coisa, é possível que Jefté está vivendo esses desvalores morais e espirituais que Israel está vivendo, praticando esses ritos. E talvez ele faz esse voto. Mas o que nós podemos observar no texto, na sequência do texto, o segundo subtópico, o escritor diz que o clamor atendido. Juízes capítulo 11, verso 32. O que é isso? É que ele vai para a batalha contra os amonitas, diz o texto. Jefté foi de encontro aos amonitas, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Agora Jefté está com a vitória na mão, ele vem voltando para sua casa, e quando ele chega em casa, quem vem ao seu encontro é a sua filha, a única filha. A Bíblia diz que ele não tinha outro filho. E ela vem ao seu encontro dançando, agradecendo, louvando a Deus pela vitória que o seu povo tinha recebido. Queridos, Israel tinha nova oportunidade de buscar a santidade para a qual fora convocado pelo seu Deus. No livro de Levítico, capítulo 11, verso 45, o escritor diz: Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto vós sereis santos, porque eu sou santo. É o que está registrado no livro de Levítico 11:45. A convocação ainda vale para a igreja. Busquemos o padrão da santidade revelada em Cristo, pois Ele nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos ainda hoje buscar esses padrões. A igreja tem sofrido muito com as influências. Lembra que eu falei para você que Israel tinha poder de influenciar as nações, os povos que estavam cercados ali, que estavam próximo deles? Ele tinha esse poder, ele deixa de influenciar para ser influenciado. A igreja do Senhor Jesus, ela foi chamada para influenciar os povos, influenciar as nações, conquistar as nações para Deus. E nós não podemos, em hipótese alguma, irmãos, deixar que a igreja seja influenciada pelo mundo. Às vezes, a gente percebe que o mundanismo vem cada vez com mais influência, querendo influenciar a igreja. Eu e você, professor da EBD, líder da EBD, você que anuncia o Evangelho de Cristo Jesus, que prega a mensagem genuína, temos a responsabilidade de combater, de influenciar e não deixar que a igreja seja influenciada com o mundanismo dentro dela. E vamos para o terceiro subtópico, quando o escritor fala de o fracasso pessoal. Nesse fracasso pessoal, queridos, o escritor diz que sobre o comportamento do voto de Jefté, duas interpretações são comumente colocadas pelos estudiosos. Por que duas interpretações? Porque tem aqueles que interpretam que o voto de Jefté, ele cumpriu cabalmente aquilo que ele tinha prometido mesmo, que ele ofereceu a sua filha em sacrifício, que ele imolou, que ele sacrificou, que ele queimou a sua filha em sacrifício ao Senhor. Mas existe uma outra linha de pensamento que diz que o que ele estava falando, que o holocausto comportaria também o sentido de consagração total. O que ele tinha falado, o voto que ele tinha feito, era que a primeira pessoa que saísse adiante dele, que essa pessoa seria consagrada para ter uma vida total para Deus e nunca mais para o ser humano. E alguém chega a dizer de que a sua filha, porque o texto de Juízes 11, verso 39, diz que ela nunca conheceu varão, e alguém, em cima dessa tese, desse texto, levanta a tese de que ela viveu o resto da vida sem conhecer varão, de que ela não foi, na verdade, sacrificada, mas ela viveu numa espécie de celibato o resto da sua vida. Qualquer que seja a interpretação de alguém, o voto de Jefté foi um voto não pensado e ele fracassou nisso aqui.
O maior fracasso de Jefté foi não observar o que nos mostra a palavra de Deus. Queridos, à luz da palavra de Deus, o grande problema que sua mente supersticiosa não lhe permitiu descobrir como escapar de seu voto. Se a sua mente está aberta para a palavra de Deus, era perfeitamente possível, de acordo com a lei dos Hebreus. À luz do texto sagrado, equivocadamente ele supôs que fosse Deus e não a sua própria mente perversa que requeria dele tal sacrifício. Não era Deus que estava querendo esse sacrifício, apesar que ele fez o voto. Mas o voto não era aceito por Deus, esse voto. E eu vou lhe mostrar, à luz da Bíblia, no livro de Levítico, capítulo de número 18, verso 21, quem oferecia pessoas aos seus deuses era Moloque. E o Senhor Deus, ele repreende. Isso era abominável ao Senhor, que as pessoas, que as crianças fossem oferecidas a Moloque. Deus nunca aceitou. No livro de Deuteronômio, no capítulo 12, no verso 31, o texto diz que é abominável ao Senhor. Ele aborrece aqueles que queimam seus filhos a seus deuses. Se Deus aborrece aqueles dos deuses falsos, que queimam seus filhos a seus deuses, da mesma forma também Deus aborrece aqueles que queimassem os seus filhos como oferta a Deus. Isso era abominável ao Senhor, o Senhor não ia aceitar, não estava aceitando. Ou seja, então a oferta, o voto de Jefté, um voto nulo, que Deus não aceitou esse voto. E talvez porque ele prometeu e ele queria que a sua palavra fosse cumprida e que ninguém em Israel dissesse que ele fez um voto e não cumpriu, mas se ele tivesse entrado por essa linha de raciocínio, da humildade, de reconhecer, realmente eu fiz um voto e agora eu fui olhar na palavra de Deus, eu não posso cumprir com esse voto, eu não posso queimar meu filho ou queimar minha filha em holocausto ao Senhor porque o Senhor não aceita. Eis aqui a razão da grande falha de Jefté. Ele não atentou para os ensinamentos da palavra de Deus. O terceiro tópico fala de conflito interno, que está no livro de Juízes, capítulo 12, verso 1 ao 15. O texto diz que a tribo de Efraim questionou, enciumado pela grande vitória que o Senhor tinha dado a Israel por intermédio de Jefté. E eles foram, e a reclamação deles é a mesma que eles fizeram para Gideão. Mas talvez Jefté não teve a mesma facilidade de responder aos efraimitas, como respondeu Gideão, tirando por menos. Jefté, segundo o texto, vai dizer que Jefté disse: eu chamei vocês, eu convidei vocês, vocês não me deram a mínima, eu entreguei a minha alma, coloquei a minha alma na mão para defender o meu povo. E vocês agora só vêm após da batalha conquistada, só querer os despojos. E vocês ainda vêm dizer ainda vêm me acusar de que eu não chamei. E sabe o que acontece? Os efraimitas dizem para ele assim: pois nós vamos queimar você e queimar a sua casa. Existe uma lição que nós podemos extrair do texto para nós também nesse confronto aqui, porque os efraimitas não aceitaram a vitória dada pelo Senhor para Israel por intermédio de Jefté. Aquele homem que não tinha direito na herança e nem podia aceitar, e nem podia ser um líder, e agora ele vai ser líder representando a nossa nação. Não, esse cara não, de maneira nenhuma. Ele não merece, ele não tem condições, não pode ser. Eles vêm dessa forma. Mas eles esquecem uma coisa, eles estão ignorando o poder de Deus. Porque Deus, ele não está limitado a pessoas. Ele usa quem ele quer, na hora que ele quer e como quer. Jefté é o homem que se colocou nas mãos de Deus no momento certo para a hora certa. Deus usou Jefté para aquele momento. E o escritor diz assim: aqui temos uma lição importante, pois um erro frequente entre nós é vincular a autoridade constituída a pessoas que a exercem. O que é isso? É quando nós pegamos o que Deus está fazendo e juntamos com a pessoa que Deus está usando e achar que essa pessoa não é digna de Deus fazer isso. De que o que está acontecendo, essa pessoa não é digna de estar fazendo isso. Meus irmãos, foi Deus que chamou, foi Deus que colocou. O grande erro dos efraimitas foi isso. Acreditar de que o que estava acontecendo era simplesmente mérito de Jefté. Na verdade não era. O mérito era de Deus que chamou Jefté. E o escritor deixa para nós aqui muito claro de que nós devemos olhar para os ministros do Evangelho como pessoas que Deus a constituiu
E se algum dia nós percebermos que algum deles falharam, nós jamais devemos nos colocar como alguém numa disputa. Queridos, que possamos entender à luz do texto sagrado que quando Deus levanta alguém, ele se responsabiliza por esse alguém que levantou, independentemente qual tenha sido o seu passado. Por isso, não queira nunca se levantar contra alguém que está sendo usado por Deus. É Deus que está usando, é Deus que está levantando. O que nós precisamos é somar forças nesses momentos. E aí nós vamos finalizando o comentário, quando essa palavra dura de Efraim, dizendo, nós vamos queimar sua casa e vamos queimar você, Jefté diz, não, aqui não. Chama o seu exército de novo e vamos para o confronto. Queridos, e lá nos Val do Jordão, segundo o texto diz que os Val era o lugar onde era a passagem das pessoas, onde a água era rasa e as pessoas podiam passar. E lá o Jefté coloca o seu exército para o confronto contra os efraimitas. Segundo o texto, diz que Jefté ordena a todos os seus soldados que perguntasse todas as pessoas que estivessem passando ali naquele momento se eles eram de Efraim. Se ele dissesse que era, então elimina logo. E se ele dissesse que não era de Efraim, então diga para ele pronunciar uma palavra. E a palavra era shibolete, que significa grão de cereal. Digam essa palavra. Esse era o código, porque eles eram muito parecidos, as regiões muito próximas, então as pessoas pareciam-se muito. O que diferenciava era o sotaque. Então o sotaque dos efraimitas, eles não conseguiam pronunciar a palavra shibolete, mas eles falavam sibolete. E cada vez que um efraimita dizia que não era efraimita, mas que na hora de pronunciar o shibolete ele falava sibolete, o soldado de Jefté já não contava até 3, era eliminado. E diz o texto que foi uma baixa para Efraim de mais de 40.000 soldados efraimitas. Ou seja, uma guerra entre irmãos, uma guerra fria entre os irmãos, que não deveria ter acontecido simplesmente por causa da prepotência dos efraimitas de achar que eles eram melhores e de que Jefté não poderia continuar sendo juiz em Israel porque ele não tinha autoridade para isso. Foi Deus que levantou, foi Deus que colocou, então por que duvidar? Chegamos ao final do comentário quando o escritor fala dos 3 juízes a mais nesse comentário, que é o Ibizan, o Elon e o Abidom. Sobre esses 3 juízes, meus irmãos, o Ibizan, o texto diz que ele foi o 9º juiz de Israel e ele reinou por 7 anos. Ele era da cidade de Belém, onde também foi sepultado. E o que chama a atenção é o tamanho da sua família. Ele tinha 30 filhas e 30 filhos. E parece ter fortalecido seus laços políticos através dessa mistura da família, de filhos casando com os povos ao redor. E esse foi o sistema dele fortalecendo o seu momento de juiz. Quando ele fala sobre Elon, Elon é o 10º juiz de Israel, que governou 10 anos. Tudo que nós temos para falar de Elon é que ele pertenceu à tribo de Zebulon e que na sua morte ele foi sepultado em Aijalon. É tudo que nós temos também. Mas quando chega em Abidom, diz que Abidom, ele foi um juiz que julgou também Israel durante 13 anos. Ele era da tribo dos Efraimitas, da tribo de Efraim, e que ele tinha 40 filhos e 30 netos, e que esses filhos e esses netos cavalgavam em 70 jumentas, e isso era sinônimo de poder, de alta posição, de prestígio. É tudo que nós temos acerca dele. Vale lembrar que, segundo o escritor, não há registro de que fora Deus que chamou esses homens. Não há um silêncio acerca disso. Se foi Deus que chamou, se o Espírito levantou, ou se eles se levantaram por conta própria. Vale lembrar de que há uma referência, sim, de que eles tiveram muita prosperidade pessoal e que faziam aliança, casando seus filhos com as filhas dos outros povos. É tudo que nós temos para falar desses 3 juízes. O 9º juiz de Israel, o Ibizan, o 10º, o Elon, e o 11º, o Abidom. E nós chegamos ao final do nosso comentário de hoje, queridos, comentando sobre a aplicação pessoal, quando o escritor diz assim: Deus não depende das nossas qualidades, nem se limita aos nossos defeitos. Ele tudo pode, conforme seu propósito e mediante a fé que há em nós. Deu para perceber que o Senhor conhece as minhas limitações, conhece as suas limitações, e dependendo da fé que há em nós, o seu poder está pronto para operar em nós e através de nós.
Eu finalizo voltando aos objetivos do comentário, na parte inicial, quando o escritor disse assim: precisamos reconhecer nossas limitações. Eu e você, querido professor, querido colega, querido líder da EBD, devamos reconhecer nossas limitações. Não achar que nós somos o melhor, não achar que nós somos mais importantes, mas ter a consciência de que precisamos viver segundo os propósitos de Deus, independentemente das nossas limitações. Se Deus tem propósito em usar a mim, usar a você aí na sua classe, aí na sua escola, aí na sua igreja, onde quer que o Senhor lhe coloque, aí no seu campo, na sua área de atuação, coloque-se nas mãos de Deus. Esteja sempre pronto para que os propósitos de Deus cumpram-se na sua vida. Hoje é muito difícil a gente ouvir alguém dizer assim: Senhor, gasta a minha vida na tua obra. Ninguém quer dizer mais isso. Porque muitas vezes as pessoas querem os status, querem o poder, querem a glória. Mas que possamos entender, meus irmãos, de que mesmo com as nossas limitações, existe um Deus que cuida de nós e está pronto para nos usar e fazer de nós grandes instrumentos na sua obra, na sua igreja. E devemos viver segundo os propósitos de Deus e também crescer em conhecimento de Deus. E para crescer em conhecimento de Deus, nós precisamos adotar uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de aprendizado da palavra do Senhor. Portanto, que Deus te abençoe, que possamos prosseguir a nossa caminhada, eu aqui desse lado, você aí do outro, na frente da sua classe, na frente da sua congregação, na frente do seu campo de trabalho, aonde quer que você esteja. Deus te abençoe. Espero poder ter contribuído com você mais uma vez nesse comentário e, assim sendo, nos encontraremos outras vezes em nome do Senhor Jesus e até lá, se Deus quiser. Deus te abençoe em nome de Jesus.